Boa tarde, pessoal. É a Cláudia do blog Universo em Tramas. Eu escrevi algumas instruções, algumas explicações com relação a esse experimento de tecido dobrado que eu fiz, né? Eu achei por bem gravar, né, um vídeo pequeno. A maior parte das explicações eu escrevi lá, né? Mas às vezes tem alguns detalhes que precisam ser mostrados, né? Então, assim, esse vídeo, ele é um vídeo bastante específico e tá diretamente ligado com o post que está lá, né? Então é legal ler o post, né? E depois assistir isso daqui. Que na verdade eu só vou fazer um complemento. Então, o que aconteceu aqui? Conforme eu expliquei lá, né? Eu tô fazendo uma padronagem em tecido dobrado, né? E num tear de 4 quadros, o tecido dobrado ele vai formar duas camadas possíveis, né? Entre dois quadros. Então, os quadros 1 e 2, se eles forem acionados alternadamente, eles vão formar uma camada de ponto tela, e os quadros 3 e 4 acionados alternadamente, eles vão formar uma outra camada de ponto tela. E isso é o que pode ser feito, né? Num tear de 8 quadros, por exemplo, né? Quanto mais quadros você tem, maiores são as possibilidades, porque você pode fazer desenhos mais complexos, né? No 4 quadros a gente não pode fazer nada além do que ponto tela em uma camada e outra. Mas uma coisa bacana que dá para fazer é justamente intercalar as duas camadas, e foi isso que eu expliquei lá. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Então, a camada 1 e 2, ela foi feita no marrom, a camada 3 e 4, ela foi feita em amarelo. E aí, eu quero mostrar para vocês aqui o ponto onde elas realmente formam camada, né? Porque o pessoal acha, olha no gráfico, ai, não acredito que forma duas camadas. Eu juro que forma. Ó, tô pegando um ponto aqui onde elas não estão muito bem juntas, para tentar mostrar para vocês como forma. Ó, se eu colocar o dedo aqui dentro, é como se eu tivesse um buraquinho. Eu não sei se eu tô, não sei se dá para ver, ó. Olha, desse lado aqui eu tenho uma camada, e desse lado aqui eu tenho uma outra camada. Eu tenho um vão aqui, literalmente, entre duas camadas formadas, tá? Então é verdade mesmo que isso aqui separa. Adoro tecido dobrado por causa disso, parece mágica. Ó, tá certo? Aqui a abertura, opa, achei. Ó, é a abertura entre duas camadas. Essa aqui é a marrom e a de baixo a amarela. Tá certo? Então aqui eu tenho um buraco, eu tenho um vão entre duas camadas. O que acontece? Quando eu troco de cor, né, que aqui a cor é trocada, nesse ponto exatamente é a intersecção que eu tô dizendo no post, né? Nesse ponto aqui eu não tenho vão, porque, claro, a de baixo passou para cima. A minha visão no tear, ela é assim. Essa é a frente para mim, né? Então, quando eu falo que eu trabalho a camada de cima, os fios dos quadros 1 e 2, eles estão para cima na minha visão. Então, eu vejo trabalhar. Os fios 3 e 4, eles estão embaixo, na camada de baixo, que é 3 e 4. Né? 1 e 2 são as primeiras, 3 e 4 formam a última. Se eu quiser trabalhar 3 e 4 na minha visão, eu tenho que subir esses fios. Então, é isso que eu vejo, ó. Cada vez que eu troco de cor aqui, significa que eu tô trazendo a camada de baixo para cima para eu poder trabalhar. E aí, isso daqui era o que eu via, né? Em algumas fotos anteriores, até andei postando, nós vemos aqui que onde vocês estão vendo esses buraquinhos aqui, eu conseguia ver regiões de ponto tela, que são da parte de baixo, né? São dos momentos aonde eu não subi, né?
não subir 3 e 4, como é o caso aqui na marrom, e das regiões onde eu separo 3, 4 de 1 e 2, né? Então, a cada vez que tem essa separação, esse buraquinho, o que acontece? Nessa região, e o gráfico vai mostrar ali, eu faço ponto tela embaixo, porque as camadas estão seguindo de maneira separada. Então, fica ponto tela embaixo, que aparece nesses buraquinhos, né? E em cima também eu tô fazendo ponto tela, só que na mesma cor. O gráfico tá lá mostrando isso, né? Mas elas estão seguindo separadas. Nessa região aqui, onde a gente vê essa linha de divisão das cores, é exatamente o ponto de intersecção das duas camadas. Então, na frente, eu via isso daqui, né? Então, a gente tá vendo listras de cores diferentes. Quando eu virei o avesso, aí que eu fiquei mais encantada ainda. Falei, puxa, que raiva. Eu queria ter visto isso na frente, né? Então, agora isso aqui virou a frente do trabalho para mim, né? Porque eu vejo muito mais claramente o que é que está acontecendo. Ó, essa amarela é a camada de baixo que eu troco, né? E a marrom é a 1 e 2, e elas vão assim meio que cruzando entre si, fazendo esse desenho aqui, né? E é isso que eu queria mostrar para vocês então, né? Na verdade, isso daqui é o avesso do trabalho e esse aqui é o direito. Então, agora para mim isso aqui virou o direito, porque tá bem mais bonito. E o que eu queria mostrar é justamente essas intersecções aqui que fazem, né, ao longo das duas camadas. Eu tô dando essa explicação assim bastante rápida, né? Porque eu vou futuramente montar uma nova apostila com algumas explicações, algumas coisas um pouco mais detalhadas. Aí eu vou ensinar melhor, né, como é que a gente faz esse tipo de trabalho. É um trabalho muito bacana. Olha, veja que é um trabalho que ele pode servir a vários propósitos. Aqui é só uma amostra que eu fiz até com algodão não mercerizado. Mas se você acertar o pente, se você acertar o ponto direitinho, você pode fazer trabalhos maravilhosos. Nada, isso aqui podia virar um echarpe. Só não vai virar porque tá curta, né? Naturalmente tem alguns erros e isso aqui era só experimentação mesmo, não é nada de excepcional. Mas você trabalha, né, com um pente um pouco mais folgado do que normalmente trabalharia para o tipo de fio, né? Isso aí é uma coisa que a gente vai discutir mais para frente também. E aí você consegue fazer, né, trabalhos assim muito bonitos, diferenciados, né, trabalhando dessa maneira. Então, na verdade, o que eu tô é só simplesmente trabalhando com o ponto tela de uma maneira diferente entre duas camadas. E era isso que eu queria mostrar para vocês. Abraço, até a próxima.